Kemi, boa noite, queridos amigos. Satisfação. Bicho, estou em tela cheia, é isso? Está em tela cheia. Olha só. É, Boa noite a todos, gente. Muito prazer estar com vocês e uma satisfação. Obrigado pelo convite, a Kemi. E eu queria que, na medida do possível, caso vocês concordem, eu falei com a Kemi, ela autorizou, da gente fazer de maneira participativa, né? De maneira assim que a gente possa estar juntos, não é? E nesses 40 minutos, depois mais uns 20, enfim, nesta hora de bate-papo, de conversa. No assunto de hoje, nós temos 4 palavras-chave. Eu vou colocar aqui no chat. Todo mundo consegue ler? No chat, está aberto aí para vocês, gente? Tá? Ok? Então, a Sim. primeira palavra, ok, tá? A Cristiane está respondendo. Primeira palavra, pensamento, né? A segunda palavra é essa daqui, ó. Disciplina, que vai formar uma expressão, né? Como o Leon Denis chama, disciplina do pensamento. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso, não é? Pensamento, disciplina do pensamento. O que isso significa? Eu estava pensando sobre o pensamento. Eu gostaria que, de repente, estivesse passando alguma coisa e eu puxasse isso como se fosse algo externo que eu trouxesse para dentro, como se eu pudesse capturar. Charles, uma onda. O que é o pensamento, gente? Pensamento está dentro ou está fora? É do corpo ou é da alma? Da alma. É uma energia, né? É uma energia. O que mais que nós temos? A Maria Biagio já está escrevendo que não sabe. Dentro e incontrolável, olha que bonito, né? O pensamento é algo incontrolável. Maria Biasos, nossa. Sabe que realmente a gente fica pensando no pensamento, parece que ele é fugidio, né, Maria Biasos? Ele vem, vai, a gente não tem muito domínio. Uhum. Pensamento é uma força, é algo que só nós ouvimos. Ah, é? A gente ouve o pensamento? É, Zilda? Interessante, né? A Adriana está dizendo que é uma manifestação do espírito. A Ângela diz que é o primeiro que vem, é o primeiro que vem, a primeira coisa que vem é o pensamento, é o que se manifesta, é a ação do espírito, o Rafael está falando. Estou gostando de ver as participações aí. É nosso espírito se expressando, a gente se expressa pelo pensamento. Ah, um mau hábito muitas vezes, uma reação do nosso ego. É, Tiago, Mazotti está dizendo que é uma reação do nosso ego. É a própria alma se manifestando. Pode ser influenciado de fora. A Ana já coloca que a disciplina do pensamento seria assumirmos o controle dessa força que temos. Interessante. A história que o cérebro conta para fazer sentido do mundo. Olha, Vanessa, e você raspiou porque você copiou de algum lugar? Tão lindo, hein? É a filhotinha quem está ditando para você aí? É uma potência grandiosa, pensamento é vida. Ah, o marido da Vanessa que colocou. Olha, aspiou porque está dando crédito ao maridão. Muito bem. Tem que ser trabalhado. Ah, é neurocientista? Nossa, que bom. Interessante, né? O pensamento, segundo a doutrina espírita, é um atributo do espírito. Não é, Mimi? Boa noite. É um atributo do espírito, quer dizer, é uma qualidade que o espírito tem, através da qual ele se manifesta, se expressa. Leon Denis
classifica o pensamento como uma potência, é uma força, é uma expressão que cria, ele é criador, ele é criativo. Quem quem está no iPad de Jupira? É Jupira? A comprovação da existência do espírito é o pensamento. Curioso, né? A gente comprova a existência do espírito pelo pensamento. O pensamento é uma forma de comunicação também, não é? É a linguagem que o espírito utiliza para se comunicar. No futuro, provavelmente, nós não usaremos a linguagem oral, verbal, só do pensamento. Na telepatia, a gente vai conseguir ler a mente do outro, o outro ler a nossa mente. Já pensou? A Maria está dizendo, Maria Ribeiro, uma forma de atrair energias também. Semelhante atrai semelhante, não é, Maria? Os nossos pensamentos têm força. Podem aglutinar como desaglutinar. Unir como desunir. Criar como destruir. Causar bem como mal. Ser elemento de saúde e de doença. Pensamento é poderoso. Pensamento é uma força. É uma potência. E por que Leon Denis fala sobre a disciplina do pensamento? A Valéria colocando, muito interessante. Vibramos o que sentimos e pensamos. Vibrar. A emissão de vibrações é a nossa expansão. A expansão do espírito pelo perispírito, se exteriorizando e manifestando a sua presença, a sua identificação, se conectando, estabelecendo sintonias. E isso envolve sentimentos e pensamentos. Pensamento e intuição, como distinguir? O Charles já está perguntando aí, não é? A intuição poderia ser entendida como uma forma do pensamento se manifestar. Algo que vem de dentro, que existe em nós. A intuição é como se fosse uma espécie de aviso, recado, que nos chega, talvez como um alerta, ou associando-se a uma inspiração. Esse pensamento é a linguagem do espírito, é a maneira da gente conversar, da gente se comunicar, da gente interagir. O Guilherme coloca vigiar e orai. A Cidinha, somos o que pensamos, daí vigiar, né, e orar. A Valéria diz que a nossa vibração chega antes de verbalizarmos o que sentimos e pensamos. A nossa vibração chega antes da verbalização. Por que é importante disciplinar o pensamento? A Maria Biaso diz que é algo incontrolável, né? A gente não consegue controlar o pensamento? Ou será que a gente consegue? Porque somos influenciados pelos espíritos, que já não somos nós que pensamos, nós somos rodeados de espíritos. E aí, então, eles nos dominam com isso. A questão 459 de O Livro dos Espíritos coloca se os espíritos influenciam nossas vidas. E a resposta que o Espírito da Verdade dá é que sim, de tal maneira que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Agora, toda influência, ela é uma via de mão dupla. Confere? Nenhuma influência existe unívoca. Ela só existe se houver conexão, receptividade.
passividade, intercâmbio. Logo, a questão de nós sermos dominados pelos espíritos é porque, evidentemente, não é Rita, Marta, Ângela, Tiago, Cleide, é porque nós permitimos. Nós estabelecemos uma sintonia. Nós, de certa maneira, nos aproximamos, nos conectamos, não é, Ana? E aí, semelhante atrai semelhante. E essa forma de conexão, ela se dá pelo pensamento. A gente se aproxima ou a gente se repele pelas características, pelas semelhanças, pelas dessemelhanças. A Ana está dizendo que conseguimos controlar sim, temos o livre-arbítrio. Caroline também nessa linha, conseguimos sim controlar nossos pensamentos. As influências existem, mas precisamos, nesse momento, da vigilância e oração ensinada pelo Cristo. Na vida, sempre nós influenciamos e sempre somos influenciados. A Sônia coloca que acredita que é possível controlar o pensamento. Eu não consigo, ela logo já se entrega. Ela não está conseguindo controlar o pensamento. Não é tão simples controlar o pensamento, né? Quando a gente pensa, já pensou. Quando a gente pensa em controlar, já o pensamento parece fugidio, veio, é tão rápido, não é? E aí a gente fica meio sem domínio. Olha, como um vírus, se estamos com a imunidade baixa, nos toma conta. Parece que o pensamento é uma coisa tão negativa, tão ruim pelo que vocês estão colocando, é isso mesmo, é? É de nossa responsabilidade, fala o Tiago Mazotti, manter a qualidade de um intercâmbio que nos faz bem. Responsabilidade. A Patrícia lembra, precisamos disciplinar os pensamentos para disciplinar nossos atos, que são os seus reflexos, a sua historialização, para conquistar as virtudes superiores. A Sônia, penso, logo existo. Isso é de Descartes, não é isso? Falo, logo sou, diria professor Poiares. Então, o que Leon Denis nos fala? Tem algumas pérolas que a gente poderia retirar desse capítulo de número 23 e 24 do livro O Problema do Ser, Destino da Dor. Estou com imagem no fundo, não vai dar para ver, mas o livro já conhecido nosso, né, Kim? Todo mundo conhece. E é o capítulo 23 que fala do pensamento, o 24 fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter, não é? O pensamento pode ser moldado segundo as nossas vontades. É algo, é uma energia que nós conseguimos moldar. Ele, na verdade, é uma força criadora e criativa que plasma, que dá forma, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as emissões que nós realizamos. Leon Denis deixa claro que a gente pode vibrar luz ou sombra, bem ou mal, amor ou ódio, saúde ou doença. O Rafael está dizendo que nós controlamos nossos pensamentos para que eles não acabem nos controlando. Tá certo. O pensamento pode ser moldado segundo as nossas vontades. Que tal o exercício de substituirmos, uma vez que não conseguimos controlar? Ah, substitui o pensamento? Você não dá conta de controlar, substitui, né? Deixa aquele descontrolado para lá, pare de pensar nele e vai trazer um outro que seja algo mais, quem sabe, assertivo, não é? Talvez para o espírito da nossa evolução seja um bom caminho. Eu, como espírito altamente inferior, é melhor usar o altamente porque facilita um pouco, né? Mas logo vem o inferior, então fica aí a dizer o tamanho da inferioridade, da gente pensar realmente em substituições. Nós temos como fazer isso. Mas nós temos como disciplinar também, controlar, vigiar, estabelecer limites, delimitar, educar. Por isso que Leon Denis fala em disciplina. Ele usa o termo fiscalização, fiscalizar, como se nós fôssemos fiscais de nós mesmos.
E ele lembra a passagem do Evangelho: sede severos para convosco, indulgentes para com os outros. A gente costuma querer até fiscalizar os pensamentos dos outros, né? E com relação a nós. Então, por que disciplina? É que o pensamento é essa potência, é essa energia, é esse atributo do espírito, é esse veículo de comunicação, de manifestação, é essa vibração que nos faz reconhecíveis, identificáveis pelas emissões que espontaneamente fazemos. Por que a disciplina? O que significa disciplina? Assim, pelos estudos que a gente vem fazendo, uma conclusão a gente chegou. Todos os espíritos superiores são disciplinados, sem exceção. Não há espírito superior indisciplinado. Sabe por quê, Adriana? Porque a disciplina é uma das características fundamentais de ser superior, do espírito superior. A gente pode fazer uma reflexão conosco mesmo, se nós somos disciplinados ou não. Quem é disciplinado aqui? Quem se acha disciplinado? Olha, a Ana se acha, que legal. Só a Ana? Estou vendo só a Ana levantar a mão ali. Zilda também é, Zilda? Você também é disciplinada, mais ou menos. A Valéria ali está colocando. Tem essa questão da disciplina. A disciplina é uma espécie de controle, não é isso? A Andréa também diz que é disciplinada. É uma espécie de controle, tentar buscar o melhor, não é, Ana? Paulinho já está reconhecendo aqui, não é, né? A disciplina é uma forma da gente ajustar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Ajustar ao que a gente já consegue entender, compreender cognitivamente, com a nossa capacidade intelectiva. É ter esse autocontrole, o Charles está dizendo. Né? A Adriana diz que está na busca dessa aquisição. A Cris diz que é seguir regras sem dificuldade. A disciplina exige esforço, não é? Disciplina e o conhecimento de si mesmo, de como reagimos a cada pensamento. Como é que a gente reage a cada pensamento. Em algumas situações, sim, estou desenvolvendo, adquirido, né? Buscando aí, a Sônia está dizendo. A disciplina, ela é uma conquista. Não é algo que a gente consegue facilmente, não. Mas é se o pensamento é um atributo do espírito, a disciplina também é uma qualidade que a gente precisa adquirir para a gente conseguir evoluir. Porque quando nós somos disciplinados, nós conseguimos realizar. Enquanto indisciplinados, dificilmente a gente faz alguma coisa. Ah, mas o criativo, ele tem uma liberdade impressionante. Ele faz assim sem disciplina alguma. Será? As execuções belíssimas da arte exigem uma disciplina rigorosa. Quando a gente vê aquela manifestação espontânea, linda, parece tão natural, e o é. Mas, para chegar naquele ponto, Mirella, foi feito muito esforço. Caminhou-se muito. Se dedicou, exercitou-se, desenvolveu-se. Isso é a disciplina. Emmanuel diz que a espontaneidade é precedida pela disciplina, ou a disciplina precede a espontaneidade. Ou seja, para a gente ser espontâneo, para ser natural, antes nós temos que ser disciplinados. Por que a gente consegue se comunicar com naturalidade? Porque a gente desenvolveu essa arte, essa técnica da comunicabilidade, da comunicação. Por que a gente consegue fazer algo com maestria, uma habilidade que a gente tenha? É porque, de certa maneira, a gente desenvolveu essa capacidade, essa competência. E certamente, para ter essa competência, nós tivemos
muitas disciplinas. Todo espírito superior, ele é disciplinado, sem exceção. A gente pode pegar vários exemplos. Chico Xavier assina um contrato com Emmanuel e manteve a disciplina. Emmanuel também manteve a disciplina até o final dessa tarefa, dessa missão. Madre Teresa de Calcutá, nossa irmã eminentemente disciplinada. Enfrentou tantas dificuldades e superou uma a uma, mesmo se reconhecendo sombra, mesmo tendo dúvida. Divaldo Franco é disciplinado. São espíritos assim, você pode dizer, Campete, mas está falando aí, Geraldo, de coisas que estão longe da nossa capacidade, porque são exemplos assim que a gente vai levar alguns anos-luz para chegar lá. Mas a gente precisa começar. A Adriana diz que a disciplina é um trabalho incessante, que se torna natural. Isso. Para ser disciplinado, a gente tem que fazer força. Tem que se esforçar. Quando a gente faz força, a gente se esforça, a gente não gosta normalmente. Porque o que é bom é que não precisa de força. Tem que ser espontâneo. Só que para eu aprender, por exemplo, qualquer arte, qualquer técnica, para eu aprender, por exemplo, tocar violão, eu preciso treinar, eu preciso me esforçar, eu tenho que saber os fundamentos, eu tenho que me exercitar para desenvolver. Isso tudo é disciplina. Até hoje eu não aprendi o Esperanto, porque eu não sou disciplinado. Eu estudo Esperanto desde meus 13 anos de idade. Lá no interior de São Paulo, a gente tinha a nossa área para fora, assim, era uma casa e tinha os lotes, né? Os quintais que a gente fala, e tinha a luz assim, tudo ficava escuro, de noite escuro, assim, tudo mesmo. Eu não tinha medo, eu ia lá naquela área de fora, era aberto, né? Tinha a mesa ali, uma espécie de varanda, alguma coisa assim, e estudava Esperanto espontaneamente. Estudei o manual do Esperanto lá, do primeiro manual, uma, duas vezes, e tudo. Até hoje não aprendi. Hoje nós estamos fazendo mais um curso para ver se aprende um pouquinho, tudo. Aí eu coloquei comigo, vou aprender mesmo que eu vou me disciplinar, não é? Então, aos pouquinhos está indo, mas até hoje eu não sei ainda. Se eu tivesse sido disciplinado, já estaria dominando, ou sendo dominado pelo Esperanto, né? Mas, então, eu estou confessando aqui um exemplo particular dentro das minhas limitações. Mas a disciplina, ela é algo que você busca diariamente, não é? Como a Adriana falou, trabalho incessante. Deve ser algo que a gente vá exercitar para poder conquistar. Não é tão simples, porque se fosse fácil, todos nós já teríamos. Nós podemos ser, às vezes, disciplinados com relação a um aspecto, não com outro. Eu tenho facilidade num ponto e aquilo para mim é natural, já é espontâneo. Eu faço, não é? Porque já está incorporado, já é um hábito. Agora, tudo começa no pensamento. O pensamento é a força motriz, geratriz. Pensamento é que origina, pensamento é que cria. Por isso, tudo que fica pronto na vida, no nosso existir aqui na Terra, foi construído antes, na alma, por intermédio do pensamento. Então, atribuído a Mahatma Gandhi, ele diz: cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. E aí a gente vai colocar outras duas palavras aqui, chaves, que são essa daqui, vocês estão lendo aí no chat? Caráter. E qual que é a outra palavrinha que Leão Denis usa? Essa. E quando a gente associa da reforma do caráter, confere? Bom, o que é o caráter? A Carolina está pegando a cola lá. O que é o caráter? A índole, a ética, o caráter.
Olha o que o Leon Denis fala para nós nesse capítulo 24. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Aqui o homem é o ser humano, né? Por ele, suas obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos. Então, o ser humano só tem valor pelo seu pensamento. A nossa personalidade, a Ana pergunta, o caráter é a nossa personalidade? A personalidade é a nossa manifestação com as nossas potencialidades, com os nossos recursos, em uma existência. Personalidade é a nossa assinatura civil, é como a gente se identifica numa existência, numa encarnação. Hoje estou Geraldo Campetti, sobrinho. Durante muito tempo eu pensei que eu fosse o Carlos Campetti. Eu me confundia muito com o Mano. Só que não pode falar isso em público, né, mano? Eu tinha crise de identidade. A gente tem uma afinidade tão grande, não é? E tão interessante. A personalidade é cada um de nós na existência. Cada um é um. E em cada existência física nós temos uma personalidade diferente. E continuando sendo nós mesmos. Por quê? Porque como espíritos nós somos indivíduos únicos. Como personalidades, nós temos uma manifestação temporária durante uma existência. E manifestando, evidentemente, o que nós somos diante das limitações e das possibilidades que a existência oferece. Confere? Porque não conseguimos manifestar a individualidade completa numa única existência. Dificilmente o faríamos, por conta de uma série de situações, de condições, de limitações. Tá certo? Então, essa soma das diversas personalidades que a gente tem, então, ao longo das sucessivas encarnações, constitui esse ser integral, único, indivisível, que é o espírito, que somos nós mesmos, a individualidade. Pensamento, ele se manifesta diante do que nós somos. Numa personalidade, a gente pode ter uma veemência de um comportamento manifestando determinados valores decorrente da educação que nós vamos ter, por exemplo, desde a base, desde a infância, decorrente do compromisso que nós assumimos para o desenvolvimento daquela existência. Isso tudo vai dizer de quem nós somos, mas na manifestação de uma personalidade que se supõe, completa-se quando termina a existência. Porque quando nós voltamos à condição de espíritos desencarnados, nós podemos nos manifestar ou com a última personalidade que tivemos, ou até com outras anteriores, a depender da necessidade de identificação. Confere? Então, olha, estão dizendo aqui, são os nossos valores morais, a nossa formação moral, os nossos valores, seria então nossa bagagem que adquirimos em nossas vidas. O caráter é o nosso cartão de visita. É como a personalidade se mostra na relação com o próximo e consigo também e com Deus. Nosso caráter é aquilo que nos demonstra não só nos pensamentos, mas também nas palavras, nos sentimentos, nas ações. Eu sou o que sou, e o caráter vai dizer dos valores que eu tenho. Por isso, a questão do caráter ter a ver com ética, com moral, com educação, com evangelização. Vai dizer aqui Leon Denis, nesta obra preciosa, uma informação que é outra pérola, quando ele fala: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Não há como a gente progredir, evoluir, se a gente não se observar atentamente.
Então, o nosso caráter ele é moldado. Sim, período da infância. Eu estou com um netinho recém-nascido, tem 5 dias. Nasceu no dia 15, às 23 horas e 48 minutos, quase meia-noite. E esse período da infância, o Mano está com uma netinha de 1 ano e pouco, né, Mano? E daqui a pouco vem outra netinha, vem a Aurora, está chegando aí em outubro. Esse período da infância é o período mais adequado para a educação, porque é o período em que se consegue exatamente, a gente fala, formar o caráter, moldar o caráter, né? É porque, à luz do Espiritismo, o espírito vem maleável, vem suscetível, por isso a educação é fundamental. E esse período, ele é indispensável. Por isso que, para nós, a infância, embora passe depressa, é um período longo. Em planos superiores, a infância é um período mais curto, porque os espíritos já estão mais preparados, já são mais educados. Aqui no nosso caso, a gente precisa dessa educação. Então, é muito importante, não é? Na abordagem das ciências psicológicas, temos uma definição de caráter como sendo personalidade mais temperamento, sim. Personalidade é como o indivíduo se manifesta, né, naquela circunstância, naquela ocasião, naquele momento, naquela existência para nós espiritistas, e, evidentemente, a maneira pela qual ele se manifesta. Aí você tem o temperamento, tem o comportamento, tem a forma, não é? Ah, obrigado. Parabéns aí pelo netinho, né? Que coisa linda. Parabéns a todos. São vovós, são pais, né? Tão bonito isso. A gente fica meio bobo mesmo. É tão lindo, nossa. E aí a gente tem o caráter, e Leon Denis usa a expressão reforma do caráter, não é? Ele associa a disciplina do pensamento com a reforma do caráter, nesse capítulo de número 24. É a terceira parte já do livro O Problema do Ser Destinador. Reforma. Alguns dizem que essa palavra não é muito adequada, não. O que é reforma? O que seria reforma? Quando a gente pensa em reforma, na reforma de uma casa, você vai reformar, você vai fazer uma mudança, vai refazer alguma coisa, não é? Vai arrumar, né? Vai melhorar, exato, não é? Otávio estará conosco em 15 dias, menos de 15 dias, a Adriana está falando. Ai, que legal, que seja bem-vindo. Adriana ali, muito bem. É netinho? Está chegando também? Será o quarto neto. Na Opa, frente, viu? que seja bem-vindo. Nossa, que bom. É uma Muito benção. bem. É. Ó, a Cidinha disse que é transformação, né? E de transformar. O Sérgio colocou rever prioridades, quer dizer, reformar, dar novo formato, modificar algo. Você fala reformar, reforma íntima, por exemplo, não é renovação íntima. Rever prioridades, revisitar, ressignificar. Confere? A reforma, ela se dá para melhoria, pressupõe-se. Então, você está reformando, você está mudando para melhor. Há um desenvolvimento, há um processo de crescimento. E quando fala reforma do caráter? Parece que alguma coisa não está muito bem e se precisa melhorar. Não é isso? Gandhi diz, cuide dos seus pensamentos. A Patrícia coloca o melhoramento moral. Qual que é o objetivo do Espiritismo? Transformação moral, transformação. Não é isso? A Ana Lúcia lembra, corrigir, adquirir novos valores. A boa nova, o Evangelho de Jesus é inovador, porque nos renova, nos reforma, nos melhora, nos transforma. Maria Alba lembra, ressignificar, dando novo sentido. Isso é reforma. Reforma do caráter. Lembra a passagem do homem velho para o homem novo, Carol? Uma transformação, uma transição, uma transmutação. A Sônia coloca mudança de paradigmas. Paradigmas são normalmente aquilo que a gente adota como
os valores aceitos socialmente. É aquilo que a gente toma como sendo as nossas crenças. A mudança de paradigmas passa pela ressignificação, não é isso? Que tem a ver com resiliência, que é a capacidade de se adaptar diante das mudanças. Então, Gandhi diz, cuide dos seus pensamentos. Se alguém quiser anotar, porque os pensamentos vão se transformar em nossas palavras. E aí ele recomenda, cuide das palavras, porque elas vão se transformar em ações. Pensamentos, palavras, ações. Cuide das suas ações, porque elas vão se transformar em seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque vão se transformar nos seus valores. Pensamentos, palavras, ações, hábitos, valores. Cuide dos seus valores, porque eles vão se transformar. Agora vocês completam, por favor. No caráter, no caráter. No caráter, no seu caráter. Olha que interessante, gente. Em quem você é. Em quem nós somos, empregando o nosso caráter para chegar aonde desejamos. Então, o nosso destino. Muito bem, Patrícia. A própria vida, não é, Adriana? Então, cuide dos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Os pensamentos, eles acabam se tornando palavras, porque a gente fala o que a gente pensa. Uhum. E a gente acaba fazendo o que fala. Que, aliás, é o recomendável, para que haja um alinhamento. Porque aí nós teremos os nossos hábitos, os nossos valores e o nosso destino, tudo como deve ser. O problema é que nem sempre a gente pensa o que deve, fala o que deve e faz o que deve. Portanto, nem sempre os nossos hábitos, valores e, consequentemente, o nosso destino poderá ser o melhor. O Sérgio lembra que devemos nos policiar a todo momento, porque a gente pensa coisas que, às vezes, não deveríamos pensar. Quantas coisas nos passam pela mente que a gente não deveria ter ali pensado sobre aquilo? Vocês já se flagraram em algum pensamento, sei lá, que não deve ser declarado? Uhum. Quantas vezes? Às vezes eu penso mal de alguém. Não deveria pensar mal de ninguém, mas eu penso. Na condição de espíritos ainda em processo evolutivo, existem alguns mecanismos, algumas estratégias para tentar buscar esta disciplina do pensamento com a reforma do caráter. Que é, por exemplo, ao tempo em que eu penso que não devo pensar, se tiver alguém aqui que nunca pensou algo que não deveria pensar, se manifeste agora, por favor. Mas abra a câmera e fala olhando para a câmera. Ninguém, né?
Então, a gente se sente um pouquinho mais à vontade. Sabe que no passado o pessoal ia nas sinagogas, né? E se declaravam. Era uma forma de conversar com o outro, porque confiavam. Então, veja lá, posso dizer que antes do pensamento estariam nossos sentimentos, Caroline? Olha, é difícil dizer, mas o pensamento acaba também moldando os nossos sentimentos. Na hora da decisão, o coração fala mais alto do que a própria razão. Por isso que boa parte das nossas decisões são emocionais, mas devem ser regidas pelo raciocínio, onde nós temos um domínio sobre os pensamentos, pela lógica, pela razão. Confere? Porque senão a gente perde o equilíbrio, não é? E nem sempre faremos as melhores decisões. Então, veja lá, eu penso alguma coisa que eu não deveria, mas pensei. Nossa, veio aquilo assim, quando veio, eu pensei já. Queria não ter pensado, mas eu não tive tanta aquela vontade, me distraí, Ana, e eu já pensei. Pensei mal de alguém, por exemplo. O que eu faço? Nem tudo que eu penso eu falo. Bom, mas isso aí que é totalmente contra, né, o que a doutrina coloca para nós. O ideal é que a gente pudesse ter essa transparência de falar tudo o que a gente pensa. Mas se a gente pensa alguma coisa, por exemplo, uma coisa que vem assim, um pressentimento que às vezes, um pensamento, aquela coisa que parece intuitivo, pode ser até uma inspiração, você não sabe se é do orientador ou do obsessor, não é isso? E aí vem aquela preocupação, você fica meio instável, aquela coisa toda, não sabe, e aí você transforma aquilo em palavras. Quando você comunica isso a alguém, isso pode gerar um caos, porque pode só estar na sua cabeça. Pode ser algo que só veio para você, só no seu pensamento, inclusive que a gente mesmo criou. Se a gente tiver disciplina, então a gente nem pensaria, mas se vê o pensamento, o máximo que a gente pode fazer, se for conversar com alguém que possa dar alguma orientação. Uma pessoa com quem a gente tem confiança, porque vai nos ajudar a esclarecer. Não, às vezes, levar aquilo que é algo que a gente está imaginando e a gente pode criar, inclusive, uma confusão tremenda. Então, nem tudo que a gente pensa, a gente fala. E nem tudo que a gente fala, a gente faz. Quantas vezes, não é, Carol, movida aí pela emoção, pelo sentimento, eu estou nervoso, eu falo uma coisa e depois ameaço, não vou fazer nada daquilo. Porque pela lógica, pelo bom senso, não cabe fazer de fato aquilo que eu falei, né? Que eu pensei, que eu falei. Agora, se eu pensei e falei, porque nem deveria ter falado, se eu falei que eu não haja, embora a expressividade, a comunicação já seja uma forma de ação, mas eu não estou traduzindo aquilo num comportamento em que aquilo vai virar de fato, não é? Uma atitude a ponto de eu agir modificando o ambiente, interferindo na relação com o outro, né? Eu falei, a pessoa pode ter ficado irritada também, a gente conversa depois, se entende. Mas quando eu faço algo mais concreto, aquilo tem repercussões. Às vezes, num segundo de reflexão, eu faço coisas assim absurdas, que vão levar, às vezes, mais de existência para poder corrigir. Os nossos erros normalmente são assim, não é? Por isso que é importante o pensamento antecipar. Por quê? Porque o pensamento bem direcionado, ele com essa questão de ser, né, reformado, ser ressignificado, vem com a disciplina para que o caráter possa demonstrar efetivamente aquilo que é preciso que nós sejamos, mesmo que a gente ainda não seja, mesmo que a gente não tenha chegado naquele ponto, mas que o Evangelho nos pede, a gente está se esforçando. Ainda nem somos totalmente reformados e nem temos total disciplina. Então, assim como a disciplina também é uma conquista paulatina, também essa reforma, essa renovação, ela vai se dando gradativamente. Daí nós não nos desesperarmos, nós não nos precipitarmos, não nos assodarmos, não ficarmos ansiosos também. Então a gente vai passo a passo. Eu tento controlar os meus pensamentos, tento me educar, me disciplinar.
Se por um acaso eu não consigo, vazou um pensamento ali. Opa, eu passaram assim, eu poderia ter tido 3 pensamentos, eu tive um, já estou melhorando. Confere? E aí eu comigo uso uma estratégia, e uma vez o Mano compartilhou isso também, que é o seguinte: quando eu tenho uma dificuldade e eu penso algo, né, por exemplo, de alguém que eu não deveria pensar, penso algo negativo, uma coisa que não é boa, eu me esforço por pensar 2 coisas boas daquele meu irmão, daquela minha irmã. Porque é a tal da substituição, né, que a Carol propôs, mas em dose dupla. Já que foi um negativo, vou pensar 2 positivos, porque eu tenho que sair aí já com uma margem de crédito, tá certo? Não deveria ter pensado negativo, mas eu pensei, devido à minha situação ainda. Então, eu me esforço em pensar 2 positivos. A mesma coisa assim. Eu pensei alguma coisa e acabei refletindo as palavras, não deveria. E falei de um jeito, né, às vezes criticando acidamente uma pessoa. Deveria tê-lo feito o comportamento da pessoa, a atitude, não é isso? Como a gente vê. Não é a pessoa que a gente critica, é a postura que ela tem. E mesmo assim a gente tem que ser assertivo, tem que fazer com certo cuidado, com educação e tudo mais. Mas eu fiz de um jeito que eu não deveria. Eu vi uma qualidade negativa na pessoa, aquilo ficou rondando a minha mente. Eu vou me esforçar para ver 2 qualidades positivas, não é? Naquela pessoa. Às vezes, mas a pessoa não tem qualidades. Ela tem. A pessoa sempre tem qualidades. Quando a gente vai conhecendo melhor, a gente sempre vai encontrar alguma coisa. Porque ela é filha de Deus, como a gente, não é? Então, alguma coisa boa tem. E aí eu vou trabalhar as palavras também, para que eu seja aquele que vai levar a paz, o estímulo, né, a perseverança, a reconstrução. Não usar as palavras para destruir, mas para construir. Isso não significa que eu tenho que aceitar tudo e ser conivente, mas que eu, quando vou trabalhar essa renovação, essa reforma, que seja de uma maneira adequada, assertiva. Não é isso? Então, eu vou trabalhando. Se eu faço alguma coisa negativa, que eu me esforço por fazer 2 positivas. Eu vou seguindo. Com esse esforço, eu vou criando os hábitos e os valores. E isso vai constituir o destino, que Leon Denis fala nesta obra também, Andréa, que nós somos os construtores do nosso destino. Nós somos os artífices do nosso próprio destino. Eu, Maria Ribeiro, não é? Sônia, Marcelo, Cristiane, Verônica, Zilda, Adriana, Rafael, nós somos, Mimi, exatamente, Renata, os construtores do nosso destino. Ou seja, nós temos a responsabilidade. E aí é que a gente vê a disciplina permeando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Tudo que a gente vai pensar, que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. E aí passa pelo sentimento também. Então, os nossos hábitos e valores vão ser o reflexo daquilo que a gente está pensando, falando e fazendo. E isso é que vai constituir o nosso destino. Leon Denis diz, na sua lucidez de filósofo espírita e de poeta, que escreve com uma beleza tão linda, que em dado momento ele vai dizer aqui que nós construímos o nosso céu e também o nosso inferno. Você se lembra dessa parte? Não sei quem pôde ler, não é? Eu marquei aqui no e-book, aqui no livro impresso não tem marcado, mas ele está aqui. É importante reconhecer, fazendo alguns destaques, né, que a Luziane está lembrando aqui, a Maninha Lu, que Joana indica a oração para auxiliar na busca da decisão acertada, a meditação para diante da melhor decisão sermos assertivos, oração e meditação, orai, vigiai, meditai, isso é muito importante, não é? Como é importante a gente orar. A oração vai nos ajudar a alinhar, a ter um controle, a ter uma segurança. Leon Denis diz que os pensamentos produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então, o pensamento ele vai criar essas formas, vai modelar imagens. Às vezes a gente vai tirar uma foto, uma fotografia, sabe? Uma imagem que a gente vai fazer, uma selfie, e a gente vê uma entidade ao nosso lado. A gente acha que é um espírito. Nem sempre é um espírito, não.
Às vezes é o reflexo materializado que é captado pelas câmeras do nosso pensamento. Então, nosso pensamento plasma, dá forma, dá vida, porque nós estamos alimentando com a nossa vontade, não é? E aí ele vai dizer, não é? A depender do que nós estamos visando, então, não é? Essa questão do pensamento como uma chama interior pode ser avivada ou obscurecida. O pensamento tem esse poder, associado sempre com a vontade. Então, o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Isso nós destacamos. Por ele, suas obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos. E o pensamento é o princípio da comunhão universal. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Nós temos a capacidade de nos entendermos pelo pensamento. E aí, ele tem essa condição de se repetindo, de criando-se esse hábito e esse valor de modificar a nossa própria natureza íntima. Por isso que é a reforma, é a transformação, é a mudança, que vai ser impressa de acordo com o emprego que a gente imprime. Isso pode ser algo, por exemplo, luminoso ou pode ser sombrio. Aí ele vai falar para nós aqui em consonância com a Joana de Ângeles, né? Na verdade, ele fala antes, a Joana em consonância com ele, a oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma o quê? Para a beleza. Então, nós temos que buscar a beleza para a verdade eternas. A beleza aqui não é uma questão estética externa, mas está falando da essência, a beleza socrática, não é? Platônica. E a gente tem essa verdade, que é verdade eterna, que é atemporal. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo, ou seja, nunca acaba. Então, a oração nos permite essa conexão com a espiritualidade maior. Assim podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra. Nós podemos projetar a luz ou a sombra de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Somos o que pensamos. Nós somos aquilo que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Então, se a gente insistir naquele pensamento, perseverar nele, nós vamos nos transformar naquilo que nós estamos pensando. Poucos homens, poucos seres humanos sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora, porque a gente não consegue fazer ainda aquela viagem para dentro de nós mesmos. Então, boa parte de nós ainda fica na superficialidade, e ele fala disso. Primeiro de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos. Fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Então, se nós tivermos essa força de vontade, a gente vai disciplinar o pensamento. Ele é fugidio, ele chega, a gente às vezes não percebe, é porque a gente não tem muito hábito de ficar em silêncio, nos auscultando, de dar um tempo para nós mesmos, nessa ressignificação, nessa visita íntima, nesse autodescobrimento. É uma viagem para dentro de nós mesmos, é um grande desafio que a gente tem e que a gente precisa trabalhar, não é isso? Aí ele fala da recomendação da gente estar em contato com aqueles que são pessoas inteligentes voltadas para o bem, os gênios, aqueles que estão construindo coisas boas, porque a gente vai se influenciando também para o bem. É necessário escolhermos com cuidado as nossas leituras, até nisso ele toca. Como é importante depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Seria preferível ler menos e refletir mais do que se leu. Então, não é a quantidade, mas é a qualidade. Fazer essa leitura da apreensão. Não é só aprender, mas é apreender. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. Então, o estudo também vai criando esse hábito que gera os nossos valores, para que a gente possa ter um destino mais feliz. Então, tudo isso faz parte da disciplina. Em toda parte, sempre uma vida oculta mistura-se com a nossa. Nós nunca estamos sozinhos.
né, Kemi? Daqui a pouquinho a gente está encaminhando, viu, querida, para o encerramento aqui. Sempre estamos acompanhados. Sempre. Paulo diz que a gente está cercado, né, por uma nuvem de testemunhas. Então, nós sempre influenciamos, somos influenciados. Nunca estamos sozinhos, a não ser no momento decisivo, que a decisão é nossa e intransferível, ela é pessoal, ninguém vai tomar decisão por nós, não é isso? Vivemos numa época de anemia intelectual. Leon Denis é um filósofo, né? Em que ele coloca, ele está escrevendo isso aqui, esse livro é do início do século XX. O livro foi publicado em 1908, na sua primeira edição, não é? No original francês. Em 1911 estava sendo traduzido para o português. Então, vejamos, ele coloca: vivemos numa época de anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Ele está dizendo que está tudo atual. Está tudo assim recente, está tudo para o momento. Hoje é a sociedade líquida, em que os valores, não é, são assim fluidos, em que a gente não dá realmente atenção ao que é prioridade, que é essencial. Ele fala o estudo continuado, por isso que no Espiritismo a gente tem isso. Por isso aqui sempre o estudo com essa perseverança, na busca da gente se melhorar, por conta de criar essa disciplina. Apliquemo-nos, diz ele, a obras mais substanciais, a tudo o que possa esclarecer-nos a respeito das leis profundas da vida e facilitar assim a nossa evolução, porque vai ficar mais fácil, nós estamos com segurança. E aí ele vai dizer, não é, exatamente nesse sentido do que nós temos dentro de nós, da nossa essência, buscar esse conhecimento para uma educação do caráter que a gente vai manifestar, porque aí dormem as potências ocultas que esperam o nosso chamamento para emergirem e aparecerem dentro de nós. A nossa essência, ela é boa. E aí ele vai concluindo: é necessário o choque das provações. Olha, Ângela, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas. Por que a gente passa por provas? Para chamar atenção, as lições que nos vêm para a gente se despertar para a realidade, não é isso? Fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo. Nós somos voltados para um mergulho íntimo, para a descoberta das suas verdadeiras riquezas espirituais. Aí a gente deixa as ilusões, deixamos os enganos, não é? As fantasias, e vamos nos assegurar no que é de fato prioritário. É por isso que as grandes almas se enobrecem e embelezam tanto mais quanto mais vivas são as suas dores. Cada dor é um sulco onde se levanta uma seara de virtude e beleza. Ele vai dignificar a dor para depois falar, inclusive, da importância da dor, não é? Que acaba que os ruídos externos acabam nos abafando, nos tirando a concentração do que é essencial. Nessa sociedade líquida que a gente está vivendo, assim categorizada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a gente perde a essência, não é? A gente perde o permanente. Por isso o Espiritismo resgata o Evangelho de Jesus na sua essência, para que a gente não esqueça exatamente o que é o principal. E aí ele fecha: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. A gente só vai evoluir se a gente se olhar, se a gente mergulhar em nossa intimidade, se a gente seguir a recomendação de Santo Agostinho na questão 1019A de O Livro dos Espíritos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. E aí ele fala que é necessário regular a vida física, disciplinar as emoções, para que a gente possa ter aí, até fazer o sacrifício do próprio egoísmo, né, para trabalhar exatamente pelo autoconhecimento a conquista das virtudes. Não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. E aí nós temos o grande desafio de colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Ele recomenda a oração.
a oração matinal, quando a gente acorda, porque ela é um poderoso recurso para a gente disciplinar o nosso pensamento, para a gente poder reformar o nosso caráter no esforço da conexão com a espiritualidade maior, que já vai nos trazer lucidez, vai nos trazer orientação do que a gente pode fazer. Então, fechando com Leon Denis, cada alma pode criar, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras. E na morada mais mesquinha, no mais miserável tugúrio, há frestas para Deus e para o infinito. Então, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas sombras, como diz Madre Teresa, foi ali que ela encontrou Jesus, não é isso? E com tolerância, com benevolência, com caridade, com autoestima, a gente vai conseguindo trabalhar esses sentimentos, vamos trabalhando os nossos pensamentos e vamos melhorando gradativamente, não é isso? A Lu está lembrando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está em 1 Coríntios 6,12, Paulo, não é isso? Exatamente. Nem tudo eu vou fazer assim, vou me sentir bem fazendo, não é? Como ele recomenda aqui do Evangelho, sejamos severos conosco e tolerantes com os outros, não é? E é preciso ter paciência e serenidade. Nós vamos aceitar todas as provas, desde que a gente tenha uma segurança no nosso comportamento de educação. Bom, esses foram aqui os destaques que eu fiz. E quando se fala em destino, Akemi e amigos queridos, a gente sempre fica buscando algo que seja melhor para nós. E Leon Denis, ele traz um recado, que a gente pode fechar aqui as nossas palavras, não é? E aí a gente encerrar o conforme a programação, se alguém quiser, né, perguntar alguma coisa. A felicidade não está nas coisas externas. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Então, a felicidade não como uma questão do outro, é uma questão conosco mesmo. Por isso que não está fora, está dentro. Não está longe, está perto. E não é um ponto de chegada, mas é a própria caminhada. E nós estamos todos caminhando. Juntos fica mais fácil essa travessia desafiadora. Eu espero que essas reflexões possam ter sido úteis na sua singeleza, na sua simplicidade e nas nossas ainda limitações que a gente tem, mas que possa servir de reflexão, meditação, para a gente poder ter a disposição de, com disciplina, passo a passo, e aí controlando os nossos pensamentos, como ele fala, fiscalizando, vigiando e tendo cada dia mais a melhoria de nós mesmos, com comportamentos que sejam cada vez mais coadunados com a mensagem do Evangelho de Jesus, o roteiro das nossas vidas, com a mensagem do Espiritismo, que é a luz que nos facilita seguir esse roteiro com segurança. Obrigada, querido. Não sei se o Carlos ou a Adriana têm perguntas. Por favor, Carlos ou Adriana. Não, eu não recebi nenhum. Carlos. O Geraldo foi respondendo as perguntas do pessoal, né? Não sei se alguém tem mais alguma coisa. Foi tão bem explicado, né? Alguém teria alguma pergunta? Foi construindo, E Leon Denis é Leon Denis, né, gente? Alguém teria alguma pergunta para fazer? Se não tiver, a gente pode encerrar, né, Carlos? Acho que deve ter uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Parece que apareceu alguma coisa aqui, não é? Posso ler, Kemi? Por favor. É da Mirella. No Mecanismos da Mediunidade, André Luiz compara o fluxo magnético do pensamento à corrente sanguínea, ou seja, inestancável. A emanação do pensamento é natural, espontânea e assim... Opa, deu um salto aqui. E assim, difícil de controlar.
poderia falar um pouco como a prática da meditação pode ser usada para acalmar os pensamentos e assim discipliná-los? Você acha que, além da prática da oração, a meditação em si pode auxiliar na emanação de pensamentos mais positivos, saudáveis e felizes? Ou não necessariamente? Quem está perguntando, mano? Foi a Mirella. Mirella, no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, tem um capítulo que é o de número 3, que fala sobre a renovação. E ele diz que a renovação se dá através de 3 passos. O primeiro deles é o estudo, porque a gente abre a mente quando a gente estuda. O estudo nos leva à ponderação, à reflexão, ao conhecimento. O segundo passo é a meditação, porque esse estudo deve ser incorporado não apenas cognitivamente como uma informação ou até o conhecimento, mas a meditação nos leva a uma integração, a uma conexão pelo silêncio, pelo distanciamento do mundo externo, por nós auscultarmos a nossa essência. Até certo ponto, se entendia a meditação como o esvaziar da mente. Esvazia a mente dos pensamentos. Se alguém conseguiu fazer isso em algum momento, talvez não estivesse aqui na Terra, realmente. Porque esvaziar a nossa mente de pensamentos é praticamente deixar de existir. Hoje falam-se na necessidade de nós trabalharmos uma gestão desses pensamentos, um controle, uma vigilância, essa fiscalização, essa disciplina que Leon Denis refere. A meditação, sem dúvida alguma, vai facilitar isso, porque nós vamos criar um hábito que vai nos levar a um valor de nós termos domínio sobre nós mesmos. E aí envolve também, Carol, os sentimentos, porque as coisas estão interconectadas. Nós somos um sistema, nós não somos apenas um corpo físico ou um ser espiritual dissociado. Nós somos um sistema que funciona integralmente. E aí uma coisa está conectada à outra. Se nós buscamos essa disciplina, esse equilíbrio, essa harmonia, essa integração, esse autodescobrimento, autoconhecimento, nós vamos ter muito mais segurança, vamos ter mais domínio, seremos mais pacientes, mais tolerantes, mais serenos, e teremos o domínio sobre nós mesmos. E aí conseguiremos, então, disciplinar os pensamentos, porque criaremos o hábito de fazer essa visita para dentro de nós mesmos. Não é só deixar o exterior nessa correria em que a gente não para pensar, como se o pensamento nos dominasse. A gente não só vai parar para pensar, como para meditar. E aí alinhar esses pensamentos com o que é sagrado, com o que é divino, com o que é harmonioso, com o que nos leva à plenitude, ao ser integral, à felicidade verdadeira, que é essa descoberta do ser espiritual que nós somos. E o reconhecimento que nós estamos aqui só de passagem, mas que cada coisa na nossa existência tem a sua importância. E o terceiro passo que Martins Peralva coloca para a renovação é o trabalho. É preciso trabalhar, é preciso fazer, concretizar, realizar. O trabalho implica aí nessa questão da própria lei do progresso, da lei de evolução, não é isso? Da lei de liberdade também para a gente poder construir. Então, de fato, esses recursos todos vão facilitar o autodomínio, o autocontrole. Aqui nós temos a referência que está aquele que escreveu Minutos de Sabedoria, Pastorino, que está no livro Impermanência e Imortalidade aqui.
O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações, em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. É o dínamo da vida, bom ou mal, culmina sempre por alcançar aquele que se lhe torna receptivo e a quem se dirige. É força viva que cada qual dirige de acordo com suas aptidões e desejos. Por isso que esse costume, o hábito da meditação, vai facilitar muito a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Obrigada, Geraldo. Carlos, se nós não tivermos mais perguntas, nós podemos ir para o encerramento, né? Pedindo Não então tem mais, ao nosso... Não, então pedir ao nosso querido irmão Geraldo para fazer essas considerações finais e se você puder encerrar então com uma prece também, nós agradecemos. Pode ser? Diante da importância do tema, da sua oportunidade, dizer que os desafios que a gente enfrenta são constantes. E uma boa oportunidade da gente exercitar esse treinamento é durante o sono, na nossa preparação para o sono. Né? Daqui a pouco aqui no Brasil a gente vai estar se recolhendo, né? Vocês aí, Estados Unidos, daqui a algumas horas. Então é importante a gente criar esse hábito de nos prepararmos. E eu falo para mim mesmo, porque às vezes a gente fica, né, tá tão assim, digamos, vigilante, tão aceso, que aí você vai e deita direto, né? Quando você faz isso, você tem que acalmar os pensamentos, né? A gente precisa entrar no estado de harmonização, o que vai ser possibilitado através de uma leitura serena, através de uma respiração, não é isso, adequada, uma oração que vai, então, nos estabelecer essa sintonia, porque a gente vai se preparar para a noite de sono, que não é só o descanso do veículo somático, mas é principalmente a oportunidade do desprendimento para o trabalho, estudo e aprendizado espiritual. Então é muito assim, recomendável a gente aproveitar esse momento da preparação do sono e também o momento do despertar, né, Marialba? Como é importante também a gente despertar, já como falou aqui Leon Denis, antes de colocar os pés, né, no tapete, no chão, que seja, no nosso chinelo, na nossa sandália, a gente já se conectar agradecendo, porque a gratidão nos abre, como alguém colocou aí, é uma forma da gente realmente se abrir para o bom da vida, e isso vai fazer com que a gente se sinta melhor, tem aquele bem-estar, porque nós estamos mais abertos, mais receptivos. E a oração é um recurso maravilhoso, que a gente utilizando a gratidão, que é um gesto de reconhecimento de amor, né, de temperança, de ressignificação, de irmandade, de devotamento, né, desse altruísmo e da própria oração que a gente faz como essa gratidão a Deus. Então a gente pode conduzir agora aqui os nossos pensamentos, né, numa prece. Vamos nos concentrando ainda mais diante das benesses que a misericórdia divina nos oferta. Agradecer então a Deus, nosso Pai, pela vida e pelo legado que Ele nos concede ao nos criarmos da imortalidade. Somos espíritos imortais. E isso simplesmente nos dá o alento de que jamais deixaremos de existir. Portanto, estaremos sempre conosco e precisamos então aprender a nos amar. O alto amor, a autoestima, o alto perdão. Afinal, jamais deixaremos de existir. Portanto, agradecer a esta imortalidade, que é o maior legado que recebemos. Agradecemos a Jesus, guia, modelo, governador espiritual, pelo planeta Terra,
que é a nossa morada, o nosso lar. Agradecer a Jesus também pelo Evangelho, que é o roteiro de nossas vidas, que tantas lições de ensinos morais nos compartilham, trazendo a humildade e a caridade, como as virtudes por excelência, que precisamos alimentar para a nossa própria felicidade. Agradecer a Allan Kardec pelo Espiritismo, que é a luz que nos permite seguir o Evangelho de Jesus, a quem agradecemos também esse roteiro de nossas vidas. Seguirmos com segurança, porque a luz que o Espiritismo nos faculta nos permite discernir, enxergar novos horizontes e seguirmos avante com a certeza de que estamos no caminho certo. Agradecer também a Allan Kardec pelo legado da fé raciocinada. Esta fé que é mais que uma crença, mais que uma esperança, que é a certeza de alcançarmos o que esperamos. Agradecer esse legado da fé raciocinada que nos dá lucidez para tomarmos as melhores decisões ante os momentos desafiadores que a existência nos enseja para o nosso próprio crescimento espiritual. Agradecer a Ismael e a tantos espíritos protetores de cada país, em especial a Ismael pelo Brasil, pela Federação Espírita Brasileira, que tem esta missão de espargir as luzes do Evangelho de Jesus pelo Espiritismo, nosso país e outros países também. Agradecer aos amigos espirituais por nos orientarem com tanta misericórdia e continuarem nos orientando com tanta paciência. E agradecer aos nossos papaizinhos, a mamãe e o papai, o ensejo da encarnação e a educação que nos concederam para que pudéssemos dizer neste momento, muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.